Oi pessoal, eu sou a Tereza, professora de crochê do canal Motivos para Amar. Bem-vindos à série Quero Aprender Crochê. E no vídeo de hoje, corrente e ponto baixo. Aqui tem uma amostra, tá, da corrente e o símbolo que é representado nos gráficos de crochê, tá? Esse círculozinho achatado. E o ponto baixo, a amostra do ponto e os símbolos que são representados nos gráficos, tá? Nós vamos começar fazendo o nosso nó corrediço, que vocês já viram no vídeo anterior. E a partir daqui, nós vamos fazer as nossas correntes. Então, seguro aqui o meu fio, tensionando. Vou segurar aqui na base do meu nó corrediço. Passo a agulha por baixo do fio e com o gancho para baixo aqui, ó, eu trago e passo ele por dentro da alça que tá na minha agulha. Fiz a minha primeira corrente, tá? E vou sempre posicionando, segurando na base do meu ponto aqui que eu fiz, ó. Que é para ele me dar esse apoio aqui na hora de eu tensionar aqui a minha argola. Então, vou passar por baixo do fio, vou trazer com o gancho para baixo, passando por dentro da alcinha da corrente. E aqui eu vou ajustando o tamanho da minha corrente, tá? Então, quanto mais eu deixar a minha alcinha da corrente justa, mais apertadinha ela vai ficar, tá? Mas, nesse primeiro momento, a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Nós estamos aprendendo a fazer essas correntes. Então, o importante é que você se acostume com esse movimento. Então, treine bastante para você conseguir deixar sempre que elas fiquem proporcionais, certo? E à medida que você vai fazendo aqui, ó, se você deixa a sua laçada muito grande, a sua corrente vai ficar grande, ó. Então, o ideal é que você mantenha o tamanho dessa sua laçada aqui na agulha, tá? Para que ela fique proporcional. Certo? Então, aqui nós temos a nossa correntinha. Vamos para o ponto baixo. Bom, agora que nós temos a nossa correntinha, nós vamos fazer o ponto baixo. Então, a base do nosso trabalho vai ser sempre as correntes, tá? Nesse primeiro momento, em que nós vamos fazer um crochê plano, então a base vai ser a corrente, tá certo? Aqui eu tenho 10 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? E para eu começar a fazer o meu trabalho aqui, eu vou sempre deixar uma que vai ser a altura da virada do meu trabalho aqui, ó. Então, eu vou começar aqui na minha segunda correntinha. A primeira tá aqui. Eu vou começar aqui na segunda. Vou introduzir. Aqui eu continuo segurando meu fio aqui, ó. Vou introduzir na alcinha da segunda corrente, fio por baixo aqui, ó. Gancho para baixo e trago o fio para frente aqui, ó, desse jeito. Se o seu fio tiver elasticidade, você não
estica muito ele não, porque se você usar muito a elasticidade do seu fio, quando você concluir o seu ponto, a tendência é que ele repuxe. Então, o ideal é deixar que o fio corra na altura da sua laçada da agulha aqui, ó. Como está o meu aqui, ó, desse jeito. Aí eu vou novamente passar a agulha por baixo do fio e com o gancho para baixo, vou passar pelas duas alças que estão na corrente. Desse jeito. Então, fiz o meu primeiro ponto baixo. Novamente, ajusto, porque essa alcinha da corrente aqui, ó, essa alcinha que tá na agulha, ela tem que estar sempre justinha, ó. A minha agulha corre, mas ela tá justinha. Porque se eu deixar a minha alça da corrente larga, o meu ponto vai ficar com buraco. Então, eu tenho que deixar essa alcinha aqui na corrente sempre justinha assim. E aí, vou introduzir na próxima corrente aqui, ó. Introduzo, puxo o fio. Essa laçada que eu puxo, eu tenho que deixar ela na altura aqui, ó, onde tá a minha agulha. Passo a agulha por baixo do fio e com o gancho para baixo, passo pelas duas alças que estão na agulha. Ele vai ficando assim, certo? Novamente, introduzo na alcinha da corrente, puxo o fio para frente, fico com duas laçadas na agulha, passo a agulha por baixo do fio, com o gancho para baixo, passo pelas duas alças que estão na agulha. Novamente. E aí, a gente vai fazendo a nossa carreira de pontos baixos. Chegando ao final. E no último, e aí nós temos a nossa carreira de pontos baixos. Aqui eu vou mostrar para vocês o ponto baixo, ele sempre vai formar esse Vzinho aqui, ó, tá? Fazendo dessa forma que eu ensinei, ele vai ter sempre um Vzinho aqui, ó. Que é a laçadinha que você puxou e essa daqui é a que tava na agulha, tá? Então, ele faz esse desenho, né? Vamos dizer assim, na frente do trabalho. Sempre que o meu fio aqui, ó, a ponta do meu fio aqui do início tiver para o meu lado esquerdo, esse é a frente do meu trabalho, tá? E quando eu virar aqui no verso, o Vzinho fica ao contrário, ó. Ele fica de cabeça para baixo aqui, ó, com um tracinho aqui em cima, tá vendo? Isso aqui, ó, é o verso do ponto baixo. Então, para exercitar o ponto, eu sugiro que vocês façam carreiras de ida e volta, tá certo? Então, você terminou aqui, ó, fez a sua carreira de pontos baixos, vai fazer uma corrente e vai virar o seu trabalho. Virou o trabalho? Aqui tá a sua corrente que você fez, ó.
Essa aqui é a corrente que você fez para virar o trabalho. Você vai iniciar os seus pontos aqui, ó. Vai contar 1, 2, é aqui, nesse segundo que você vai introduzir a sua agulha pegando as 2 alcinhas do ponto de base e vai repetir os pontos baixos. Puxa o fio, fica com 2 na agulha, laça o fio novamente com o gancho para baixo e passa pelas 2 alcinhas que estão na agulha. Introduz pegando nas 2 alcinhas do ponto de base, passa a agulha por baixo do fio, com o gancho para baixo, traz o fio para frente. Ficou com 2 na agulha, novamente, agulha por baixo do fio, gancho para baixo, passa pelas 2 que estão na agulha, fazendo ponto baixo. Então, você vai repetir isso até o final da carreira. Introduz, puxa o fio para frente, laça novamente, gancho para baixo, passa pelas 2 que estão na agulha. Então, nós vamos repetir isso até o final da carreira. Essa é uma forma de você treinar seu ponto e ir se acostumando a visualizar o ponto, tá? A frente e o verso do ponto. Então, tô chegando aqui no final da carreira. Vou pegar nas 2 alcinhas aqui, ó. Trago o fio pra frente, fiquei com 2. Laço e tiro as 2. Fiz mais uma carreira. Faço uma corrente, viro meu trabalho e vou repetir. Sempre começando aqui na segunda, porque essa primeira aqui é a correntinha que eu fiz de virada. Então, introduzo no segundo, trago o fio para frente e vou repetir. Depois que você aprender a fazer o seu ponto baixo, faça carreiras de ida e volta para treinar o seu crochê, tá? Isso aqui é só uma amostra, mas pode até virar um porta-copos, né? Você já vai ter uma pecinha feita por você em crochê. Lembrando de usar um marcador sempre no primeiro ponto da carreira, para você sempre saber qual é o seu primeiro ponto. Você veio, virou o trabalho, fez o primeiro ponto, bota um marcador, um pedacinho de fio, alguma coisa que identifique, que vai te dizer que ali é o seu primeiro ponto, para quando você virar e voltar ao trabalho, você saber onde é o último que você vai fazer, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, treinem bastante e até a próxima com mais pontos básicos do crochê.